Olá, queridos amigos. Uma semana se passou. Aqui estamos nós, graças à sua audiência, às suas vibrações, o teu amor, o seu auxílio. Rogamos a Deus nestes instantes que nos abençoe com as oportunidades de trabalho no bem, que sensibilize a nossa consciência para que nós possamos, o encarnado, conseguir acessar as imanências do nosso superconsciente e que possamos pacificar o nosso inconsciente e ressignificar ou transformar o nosso subconsciente através do nosso pensar, sentir, falar e agir em coerência com as diretrizes do Evangelho. O Ensino Universal dos Espíritos em seu 8º programa. Hoje, como nós prometemos, vamos dar continuidade respondendo as perguntas da Mayra, do Luciano, da Pamela, do Alexandre, da Marcela e de outros que participaram, porque nós temos a companhia agradável do Luiz Carlos, que vai nos auxiliar fazendo o teu papel e, ao mesmo tempo, na sequência, em outro programa, eu vou estar só fisicamente. Nós começamos uma pauta diferenciada e depois nós vamos trocando ideias, porque dia 28 nós voltamos ao vivo para interagir e, com certeza, repaginar o programa que for ao ar, dia 21. Então vamos, neste instante, nos pacificar, serenar, respire fundo, relaxe. Isto. Serene-se, tudo está em paz. E vamos abrir um portal entre nós e você. Estaremos em tempo real. Paz profunda às nossas células, aos nossos conteúdos emocionais, psíquicos, morais e espirituais. Serene-se e diga ao seu universo: tudo está em paz. A paz do Cristo, a paz do mundo começa em nós. Serene-se, pacifique-se ou intencione estar sereno, pacífico, saudável, feliz. Que a alegria de viver, a gratidão pela vida e a esperança de melhoras sejam a pauta. E o servir pelo prazer de ser útil seja uma condição para gerarmos forças e estímulos através dos nossos exemplos e, ao mesmo tempo, a bioenergia que dará o alívio aos que sofrem, que necessitam desse aconchego, desse amparo, desse esclarecimento e motivação. Tudo bem? Então vamos começar. Luiz, seja bem-vindo mais uma vez. Gratidão eterna pela sua presença. Eu que agradeço por estar aqui acompanhando você em mais essa caminhada. Então, diante da explanação do último programa, houve algumas perguntas, né? Então, nós falamos sobre os psicotrópicos, a intervenção que ele faz em nossa carta reencarnatória. E aí a Mayra, ela pergunta assim: mas Sebastião, psicotrópicos para aliviar a dor lancinante de uma dor física é por compaixão. Para a dor crônica é necessário até para ter lucidez para trabalhar a questão moral. Paliativo necessário. Mayra, você está querendo me complicar, né? Eu sei que tu és médica, ou está, mas está desejando fazer um doutorado diferenciado, porque Emmanuel, na obra Emmanuel, que nós colocamos em nosso livro, que a saúde humana nunca será, ou nunca seria naquele momento, o resultado de comprimidos, de anestésicos
de soros ou de uma alimentação artificialíssima. Teríamos que voltar os nossos olhos para uma terapêutica natural que reside em nós mesmos e na natureza que nos cercam. E a medicina do futuro, e olha que tem mais de meio século, teria que ser puramente espiritual. Compaixão, sim, enquanto a medicina não se torna puramente espiritual e enquanto os interessados não tomem consciência do potencial que possuem como espíritos imortais, do manancial de forças na sua consciência, na sua mente, no seu perispírito e no corpo, sendo que no corpo tem um médico e uma farmacopeia com recursos inesgotáveis, segundo Joana de Ângeles, às ordens da mente, que é um oceano de forças inesgotáveis também, e do perispírito por sua vez. Então, enquanto não tomamos consciência desse potencial, tanto o terapeuta quanto o paciente, é válido. Mas nós que já fomos usuários e nos tornamos dependentes desses psicotrópicos, que até certo ponto alivia o efeito, provocando vários efeitos colaterais, complicando para o futuro várias situações. Por exemplo, as 6 doses de Depakine que eu tomei a cada dia durante um bom tempo, dilaceraram o meu fígado, petrificaram a minha vesícula. Então, houve sim uma dilatação dos vasos cerebrais e de outras estruturas na irrigação do meu próprio universo biológico. Mas os pensamentos harmoniosos, emoções pacificadoras, trazem certos hormônios como a endorfina, a ocitocina, a noradrenalina, a serotonina para o corpo, provocando um relaxamento natural, ou seja, vasos dilatadores. Só que eu não sabia naquele momento. Depois eu aprendi a fazer isso. Então, enquanto não aprendemos, não diria compaixão, porque compaixão não leva para o outro desequilíbrio, porque nós usamos os psicotrópicos sabendo que eles não solucionam as questões. Como todo psiquiatra consciente, principalmente o Dr. Márcio Luiz Farinaso, além de psiquiatra espírita, conhece o ser físico, psíquico, moral e espiritual, ele narra: a medicação só fará efeito se andar em contato com a natureza, se ouvir boas músicas, boa alimentação, ver bons filmes, fazer o ato das boas leituras, frequentar ambientes de boas vibrações e conversar com amigos de alto astral. Porque ele sabia que o remédio tinha a função de segurar por instantes, para que esta conduta, essa vivência pudesse solucionar a questão. E dizia outra coisa, como disse a minha esposa também, e até a esposa do Luiz Carlos: isso é apenas até você assumir a responsabilidade pela condução da própria vida. O remédio vai te ajudar até você assumir. Então, todo terapeuta que receitar tais medicamentos por compaixão aos seus pacientes deve alertar os pacientes: olha, isso não vai resolver. Isso vai aliviar as dores dilacerantes que estão atingindo o seu físico, mas vai mascarar a cura. Agora precisa de você assumir a responsabilidade de se alimentar adequadamente, fazer exercícios físicos, esta ou aquela conduta que você, como terapeuta, julga, por ser espírita também, julga necessária para a solução da causa, não para a manutenção da situação aparentemente pacificadora dos efeitos, mas sem a solução da causa. Então, são válidos todos os medicamentos que intencionam aliviar os efeitos, mas não são válidas as condutas de manter isso como norma. Vai manter
o alívio momentâneo. Agora trate-se de mudar o comportamento para não gerar mais perturbações. Então o canabidiol vai aliviar, quer dizer, os tormentos vão parar, não terá como chegar aqui. Agora crie a ambiência moral. Crie a ambiência necessária para a transformação desses elementos. Do contrário, você vai ficar a vida inteira sobre a ação dessas medicações e partir para outra vida com a mesma problemática. E não é essa a função da encarnação. Somos crianças no corpo, mas somos espíritos milenares. Trazemos as nossas perturbações de outrora, mas precisamos criar as condições para saná-las ou solucioná-las uma, a começar pelas mais simples até chegarmos às mais complexas, no dizer de Joana de Ângeles. Porque é bom a gente sempre lembrar, né, que você lembrou nós agora, que a criança é um espírito. A pergunta que eu ia fazer é exatamente assim, se diante do uso desse canabidiol, para uma criança de 5, 6 anos, seria a compaixão que a Mayra fala por ver ali uma criança. O que você tem para falar isso daí? Exato, a compaixão diante da ignorância dos pais e do meio em si. Porque, veja só, um resultado prático que nós testificamos. João Nunes Maia, sua amada esposa, vivia num tormento aparentemente sem fim. E Emmanuel e Francisco Cândido Xavier receitou a eles como solução para aquele tormento o estudo, a compreensão e a aplicação do Evangelho no lar. E lar, entenda-se, não é a casa. Lar é dentro. E onde quer que eu esteja, eu estou no meu lar, porque eu sou o templo de Deus. E durante 6 anos, eles cultivaram esta conduta. E Emmanuel prometeu que no completar de 6 anos, eles teriam um presente, além do alívio consecutivo desde as primeiras atuações nesse processo, não o ritual somente. E foram aliviando, e no 6º ano, foram assaltados a joia mais cara, herança de família. Foram até Emmanuel e Chico, a explicação foi esta. 250 espíritos que traziam as perturbações pela presença em torno da joia, não em desejando maltratá-los como pessoas. 221 foram acolhidos, evangelizados, socorridos. E os 29 mais refratários, mais ferrenhos, o assaltante levou de presente para ele, para com certeza agora dar uma espetada nele, para que ele pudesse mudar, porque ele levou um verdadeiro tormento para a sua vida. Então, quando trazemos para a estrutura do lar o Evangelho do Cristo, o hábito da oração, da meditação, da visualização terapêutica, agora estamos trazendo a solução. Porque pregando o Evangelho do Reino e curando todas as doenças. É o que consta no item 35, no versículo 35 do capítulo 9 do Evangelho de Mateus. Pregar o Evangelho para os nossos órgãos que são vivos e educáveis, está na mesma lição que Emmanuel usou esse versículo de Mateus, chamado Socorre a ti mesmo na obra Pão Nosso. Conversar com as imperfeições morais, convidando-as a mudar o curso, é o que recomenda-nos Joana de Ângeles na obra Autodescobrimento, uma busca interior. Envolver os órgãos em vibrações amorosas, convidando-os a que volte à normalidade, é a recomendação ainda da veneranda mentora. Penetrar no intrincado do conjunto das células, desses meandros de conjuntos celulares e envolver as células em vibrações de amor, ainda Joana de Ângeles. Conversar com a força mantenedora do corpo físico,
o plasma no interior dos microtúbulos, essa força elemental. E, ao mesmo tempo, do perispírito, porque existe nos meridianos, nos nadis e nas estruturas celulares no perispírito, que são células, não são de carne, mas de energias, sim, conforme Joana de Ângeles. Então, vamos dar a medicação, sim, agora não manter a pessoa na dependência da medicação. Falo canabidiol, artânio e esse ou aquele medicamento vai aliviar o efeito. É uma camisa de força psíquica, assim que chamamos no sentido literal. Agora, o que você vai fazer para ajudar? Bom, esse remédio aqui é um antitérmico. O ideal era que o seu sistema imunológico trabalhe auxiliado por você, respaldado por uma boa alimentação, a higiene, através do banho e etc., roupas limpinhas, para que o seu sistema imunológico resolva a situação e não seja paralisado com antitérmico que não vai resolver, vai apenas mascarar. Então, nós temos que ter essa coerência orientando os pacientes de forma devida e não se vender como médicos para os laboratórios e apenas manter o paciente na dependência para ganhar o dinheiro do paciente e os laboratórios enriquecer cada vez mais. Então, se fizermos isso, laboratórios vão ter que mudar a conduta e produzir realmente medicação que a cada dia perturbe menos, como o caso da homeopatia, da fitoterapia e outros elementos nas terapêuticas alternativas, até chegarmos à meditação, às visualizações terapêuticas, à oração, o evangelho, a nossa transformação moral. Então vamos ter o paliativo como compaixão, mas compaixão de fato, mas não compaixão falsa, que nós vamos manter a situação sem solucioná-la. Com certeza, né? Tem que haver o esclarecimento, porque nós sabemos que os médicos, eles podem curar os pacientes numa boa conversa. Isso é o que Kardec recomendou. Se o médico soubesse o valor do magnetismo de suas palavras, ele curaria os pacientes com as palavras que têm o poder para interferir no físico, ou seja, no cronograma organizacional das células físicas e no moral de quem ouve. Ou seja, o moral pode ir desde o centro consciencial da personalidade ao âmago do ser. Então, vai depender desse médico espiritualizado e não mais apenas pela sede do ouro, como Emmanuel narra, agora com a sensibilidade de perceber a necessidade do seu semelhante e colocar o seu universo psicofísico, moral e espiritual a serviço do outro, orientando a partir do seu energismo, fruto das expressões de suas virtudes. E hoje nós estamos vendo muito médicos aí que já estão fazendo esse tipo de serviço, né? Não só levando a medicação que alivia, mas levando o esclarecimento, né? Como foi o caso da Marília, né? E outros médicos que já estão levando o conhecimento para que a pessoa também contribua, né, na cura daquela doença. Né? Exato. Nós temos amigos como o Dr. Antônio Schoff, dependendo da situação, ele percebe, fala, você pode se benzer, porque você não precisa de medicação, você precisa equilibrar o teu campo vibracional. Estou percebendo que você está querendo apenas medicamento para solucionar uma coisa que não tem solução com medicação. A gente tem que ter essa coerência, porque se a música de Beethoven tem capacidade para desintegrar células cancerígenas, deformar um outro tanto e às vezes correr com o restante, então boas músicas, boas leituras, temos que ter essa coerência para que a gente possa de fato auxiliar o paciente, como faz o Dr. Sérgio Filipe de Oliveira, que tem em cima a clínica alopática, embaixo a clínica espiritual. Então, se a doença é espiritual e, ao mesmo tempo, dilacerando o físico, pode ter algo físico, mas algo espiritual. Pode ser algo só físico ou pode ser algo só espiritual. E assim como o Dr. Décio e Andoli e outros tantos missionários do Cristo, como a própria
Mayra e tantos outros médicos, espíritas e espíritos de consciência e mente livres, que já têm esta visão holística do tratamento espiritual, físico, psíquico, moral. Então tá ótimo. Então tá bem explicado aí a função do psicotrópico em nossa vida. Aí nós voltamos com a própria Mayra aqui para complementar uma questão anterior. Ela pergunta, mas ainda no contexto das doenças mentais, a família é fundamental, mas é necessário o querer desta alma. Uma pergunta, mas é necessário o querer dessa alma? Só a vontade da família e a alimentação, sem a mudança moral da alma, resolve a questão kármica? Vamos lá, Mayra. Mahatma Gandhi, sozinho, conseguiu pacificar mais de 800 milhões de indianos e paquistaneses após pacificar-se. Então, uma família pacificada, entendendo que a problemática não é só de um, mas do contexto, então, além da alimentação, da roupa, do energismo, e esse ser necessitado vai ser acordado pela energia desses que estão despertos. Porque ninguém resiste ao toque do verdadeiro amor. O ser mais perverso, mais refratário, mais incrédulo, cede mesmo a contragosto. Então, a família equilibrada, a família em harmonia e espiritualizada vai acordar esse ser, queira ele ou não. Porque a vibração constante, amorosa, generosa, perseverante, conforme Leon Denis, o ser vai ceder cedo ou tarde, porque a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e a oração, as boas vibrações, a alimentação consciente, a roupa que a gente prepara para esses seres, não tem como, porque vai ser bombardeado de tantas formas, pela oração direcionada, pela alimentação bem confeccionada e estruturada, por leituras que nós vamos fazer, como se fosse falando encostado, que a gente costuma falar, eu estou fazendo a leitura aqui e o outro está aqui, mas está atingindo o outro com as vibrações, com as boas músicas e outras tantas situações que nós podemos criar para que ele acorde, porque não tem como. Ou do contrário, Allan Kardec anotou algo equivocado no Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele narra no capítulo 11 qual o pensamento, qual o sentimento, qual o coração suficientemente perverso que não sentirá, que não cederá ao doce contato da caridade, que é um processo de autoiluminação e, ao mesmo tempo, de motivação para que o outro se ilumine. E, ao mesmo tempo, no início do item 8, que começa o capítulo 11, quem ama em profundidade os seus irmãos em sofrimento, o que ama não sente nem as dores do corpo, nem as dores da alma. E se ama nesse estágio, o outro acorda ou cede mesmo a contragosto ao toque desse verdadeiro amor, conforme consta nesse capítulo. Então há sempre a possibilidade de acordar o ser mais refratário. Então, ele precisa acordar porque a solução é dele. A família vai agir como elementos facilitadores e cada um iluminando-se por sua vez. Agora, se a família inteira iluminar e ele não quiser, a lei vai permitir que ele seja retirado do contexto antes que ele complique mais a sua vida e, às vezes, torture mais a sua própria família. Mas o ideal é que acordemos enquanto é tempo. Como Joana de Ângeles coloca em duas vertentes, reconciliai-vos com os vossos adversários enquanto estáis com eles a caminho. Mas ela narra que, na realidade, os adversários são internos. Mas mesmo que sejam familiares, parentes, amigos, enquanto estar com eles a caminho, sim, porque nesta vida temos esses parceiros, talvez não tão complexos. Se não aproveitarmos aqui, os parceiros de outra etapa não serão esses. Serão outros maridos, outras esposas, outros filhos, outros chefes, outros contextos, e talvez não tão amenos e pacíficos como os que nós estamos enfrentando ou tendo a oportunidade agora. E na tua família, né, você teve um exemplo, né,
Eu assisti parte desse desenvolvimento do próprio Jorge, em que ele foi se pacificando diante da mudança de todo mundo da família. É um fato. A ponto de, nos seus últimos dias, ele já era um ser quase totalmente pacificado. Né? Com certeza. Tanto que construiu um câncer para finalizar com êxito a sua lição, repaginando ou ressignificando tudo que ainda estava debaixo do tapete, e passou pela situação como gente grande, como nós falamos, sem lamentar, sem nenhum tormento, e é uma criatura que acho que viveu 100 vidas numa só vida. É isso aí. Então tá bem explicadinha essa situação, né? Aí nós vamos dar uma mexida bem num formigueirinho aqui agora que o Alexandre e a Marcela mandaram, né? Então ele pergunta assim: as casas espíritas poderiam auxiliar melhor neste autoconhecimento do inconsciente no atendimento fraterno? Por que todo espírita fala que lê Joana de Ângeles, mas não é ensinado isso nas casas espíritas? É uma coisa, Alexandre, Marcela, é ler Joana de Ângeles. Outra muito diferente é compreender Joana de Ângeles. Outra muito mais diferente ainda é viver Joana de Ângeles. Porque a própria autora, Luiz, na obra Em Busca da Verdade, ela narra: jamais os chamados obsessores conseguirão entrar num espaço onde haja lucidez, a harmonia pelo respeito às leis e à vida e o esforço de transformação moral. Jamais. E às vezes isso não é ensinado na casa espírita. Aí ficamos com as reuniões mediúnicas que não resolvem coisa alguma se os componentes da reunião não modificarem o seu comportamento e, principalmente, o chamado obsediado não alterar o seu. Porque, para Allan Kardec, pior do que os obsessores são as nossas más inclinações. E ele percebe que reunião mediúnica que não mude os componentes e obsediados que não mudam seus comportamentos, vamos ficar sempre trocando 6 por meia dúzia. Porque nós podemos até convencer um espírito que está naquela frequência a deixar aquele ambiente, aquele espaço. Mas se o ambiente ou o espaço não mudar a frequência, outros do mesmo naipe virão. Por isso que a função da casa espírita é escola. Escola que estuda o espiritismo como uma doutrina que nos ilumina pelo conhecimento que nos traz. Nos esclarece através da experimentação que nós chamamos de ciência experimental, para que nós possamos nos libertar através da aplicação dos conhecimentos em nós. Nesse sentido, a água magnetizada alivia, mas Allan Kardec não ensina apenas a magnetizar a água desse copo, dessa caneca. Ensina-nos a magnetizar a água do corpo inteiro na obra O Livro dos Médiuns. Allan Kardec não nos ensina apenas a receber a energia do outro, ensina-nos a criar os átomos, transformá-los em alimentos ou em medicamentos. Ensina-nos na obra A Gênese a interagir com os fluidos, assim como no Evangelho segundo o Espiritismo, transformá-los em moléculas saudáveis e consertar a nossa própria problemática perispirítica e física. Então, quando entendermos que a casa espírita é uma escola e no atendimento fraterno, eu que já estudei as obras, que já compreendi e já vivencio, pelo menos em parte, é que devo estar à frente desse atendimento fraterno. Então, eu já me auto-atendi, estou mais ou menos pacífico, agora eu vou passar forças pacificadoras para esses seres que buscam assistência, para que com essas palavras coroadas pelos meus valores morais, porque eu estou enriquecendo os fluidos com as minhas virtudes, e agora com as palavras que vão levar o meu magnetismo para interferir no físico e no moral de quem ouve, com esses valores virtuosos que vou transformar esses fluidos para a pacificação desses seres, para que, em conhecendo a minha essência consciencial, o meu superconsciente, eu tenha condição
de ser pelo menos o médium do superconsciente de quem busca o auxílio, para que eu possa orientá-lo com as suas próprias informações, porque é o que se faz no atendimento fraterno, ou estar em perfeita ressonância com a espiritualidade, pelo estudo e conhecimento de causa, como recomenda Allan Kardec no Livro dos Médiuns, e ao mesmo tempo, pelo meu esforço de transformação, para que eu tenha uma boa direção da minha mediunidade e das companhias, para que aquilo que eu não encontrar em mim e não encontrar na consciência do outro, eu possa encontrar na consciência através das inspirações desses amigos espirituais para solucionar a questão ou pelo menos pacificar tais situações. Então a casa espírita, antes de tudo, é um lar que nos acolhe. É uma universidade que nos ensina e nos capacita. E ao mesmo é um hospital que ensina-nos a autocura e não um hospital a consertar o equipamento dos outros, a colocar remendo novo em pano velho, ou simplesmente a remendar corpos. Não é essa a função da casa espírita. A função da casa espírita é ensinar a cada um a orar, a magnetizar a sua própria água, a estudar, compreender e aplicar o Evangelho no seu lar íntimo, no seu lar casa, e aprender a conduzir a sua própria vida ou andar com as próprias luzes. Porque o ensinamento é universal, qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tenha ou não a crença, pode receber esses ensinos, conforme consta no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque nas casas espíritas, quando tem os dias do estudo, são bem poucos frequentados. Tem uma casa amiga nossa aqui, que o presidente forçou com que os participantes da reunião mediúnica frequentassem a reunião de estudo. E viu, né, a reunião esvaziando, porque aqueles que faziam parte da reunião mediúnica não queriam estudar, queriam manter aquela situação. E que é o fenômeno. Aí quer que um espírito venha dizer o que faremos da nossa vida, e sendo que no Evangelho segundo o Espiritismo narra que a fé é um sentimento que nasce com o homem. É a consciência que ele tem da sua destinação futura. Então, se ele já nasce com a consciência da sua destinação futura, para que ele precisa de espírito para direcioná-lo? Ele precisa de médiuns que não são afeitos ao estudo, manifestando espíritos que às vezes são o que nós chamamos de senhores personalidade, manifestando os seus próprios conteúdos, querendo dar lição de moral àquelas criaturas. Então precisamos repensar o que é espiritismo, como ensino universal dos espíritos, e o que é estudo, compreensão e vivência desse espiritismo, para que transformemos a nossa própria individualidade, a nossa própria personalidade, a alma que somos, num foco exemplificador das boas condutas. E, se olhar para nós, verá que nós estamos pacíficos, estamos serenos, estamos harmônicos, estamos felizes. Agora, se isso não está acontecendo conosco, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Por isso que, diante do passe, muitas vezes, aquele que impõe a mão, muitas das vezes, não está doando. Né? Quase que na maioria das vezes, para quem não gosta de estudar. Porque Allan Kardec foi muito claro na Revista Espírita, e depois também está grafado em obras póstumas. No passe existe uma lei: doa quem tem mais. E não quer dizer que quem está sentado está recebendo e quem está em pé, impondo as mãos, esteja aplicando o passe. Agora, quando estudamos Allan Kardec a partir do Livro dos Médiuns, estudamos a obra A Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, a obra Céu e Inferno, a começar pelo Livro dos Espíritos, e depois as obras sequentes, como a Revista Espírita, e principalmente depois indo, pelo menos em André Luiz, nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 17, o trabalho de passe, e vendo a seriedade daqueles dois jovens, o estudo, o recolhimento, a responsabilidade, a frequência, então como eles faziam, aí a gente entende o porquê é necessário estudar para saber o que fazemos, para não comprometer-nos mais do que já estamos comprometidos.
E a criatura que levar pelo menos algumas forças e estímulos do nosso universo perceberão que estão levando de fato valores que foram nobremente vivenciados, lucidamente, né, qualificados, e elas talvez nem precisem voltar àquela casa. Porque a casa espírita, assim como o Evangelho, é semelhante a uma árvore frondosa que talvez o viandante ele só precisa descansar um pouco, refazer as suas energias e seguir a sua marcha. Continuidade. E eu vou lembrar aqui, né, o caso que o Raul conta, né, que o presidente da casa estava todo cheio de glória, falando, tá vendo aqui, aqui é a avó, essa aqui é a mãe e essa aqui é a neta. Todas elas estão sendo assistidas ainda por nós. Aí o Raul falou, há um equívoco então no tratamento que você está fazendo em sua casa. Reveja, porque se a avó estava doente, a mãe já deveria estar buscando harmonia e a neta já deveria estar trabalhando na sua casa. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse assunto. Tanto o Raul fala alguma coisa, Divaldo também narra situação semelhante. Então, acolher a avó, libertar a filha para que a neta já nascesse livre é uma coisa. Por isso que Emmanuel, na obra Luz no Caminho, na lição Dever e Caridade, é muito claro naquele roteiro magnífico de comportamento. Dar o pão a quem tem fome é um dever. Agora, vestir o nu com novas ideias, à luz do exemplo pessoal, isso é caridade. Dar o pano, aquilo que sobra do nosso armário, é um dever. Agora, dar as possibilidades do ganho. Caridade é um processo de auto-iluminação, segundo Joana de Ângeles, auto-sublimação, segundo Emmanuel, sublimação da personalidade, conforme Kardec. Então, a mudança pessoal, onde eu estou salvando-me das perturbações que dilaceram a minha própria alma. Agora, caridade para com o outro é libertar o outro da dependência. Eu posso aplicar um passe, isso é um dever moral. Tendo valores e conhecimento para enriquecer os fluidos e saber o que eu estou fazendo. Agora, caridade para com o outro é esclarecer que ele tem um médico interno no teu corpo físico, uma farmacopeia com recursos inesgotáveis, tem uma fonte permanente de energia no seu perispírito, tem uma fonte inesgotável e inestancável na tua mente, e o espírito, que é a sua consciência, sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. Essas informações são de Joana de Ângeles, de Emmanuel e de vários outros luminares como André Luiz, etc. É isso aí. Então, como fazer agora para que esse esclarecimento, que já é um conteúdo que não é novo, possa chegar a essas casas? Diante dessa pergunta. Essa é fácil. É um dos processos que estamos fazendo, é o que nós estamos fazendo agora. Estamos aqui na nossa TV Web, o Despertar da Consciência, que é um link dentro do nosso próprio site, despertardaconsciência.com.br, tentando levar essas informações a partir de um estudo, de um conhecimento que aplicamos em nosso próprio universo, tentamos aplicar em nossas próprias casas, que não tem reunião mediúnica, porque aprendemos com Joana de Ângeles, na obra Entrega-te a Deus, que a primeira tarefa de um médium é a sua autoiluminação. E através das tarefas mais modestas, que a soberba e a vaidade rejeitam, mantém-se o intercâmbio para recebermos as diretrizes inspirativas da espiritualidade e as intuitivas da própria consciência, para que no atendimento fraterno pudéssemos orientar tanto o desencarnado quanto encarnados também. E agora, se ficarmos na dependência de manifestações fenomênicas, e se no meio da rua necessitarmos da informação? Vamos esperar o dia da reunião para o Espírito manifestar? Ou ali mesmo que eu tenho um intercâmbio, eu consulto a minha consciência, consulto a consciência do assistido, consulto os espíritos amigos que eu fiz jus de merecer a sua frequência e ressonância? Então é ali que eu preciso. Por isso que as reuniões mediúnicas nesses moldes estão com dias contados. E pode alguém espernear sendo dono da casa espírita, sendo dirigente, porque Kardec levou isso a efeito. Kardec, a partir de 1859, praticamente já não tinha mais reunião mediúnica no sentido de manifestar espíritos,
mas sim manifestar a própria consciência. Encontrou em 1862 grupos que não tinham mais a mediunidade ostensiva, não tinha mais comunicação direta com os espíritos. E esses grupos que ele encontrou foi motivo para ele de grande satisfação, conforme Ivone do Amaral Pereira narra na obra Ivone, a Média Iluminada. Então, se foi motivo de grande satisfação, porque em 1859 ele tinha trazido a informação que a era da curiosidade do fenômeno já havia passado. O da filosofia havia chegado, que era do estudo profundo para compreender as forças e as leis, e a da moral estava chegando, que em 1862 ele já encontrou grupos, que a intenção daqueles grupos era vivenciar a caridade no seu processo de iluminação pessoal. Então, isso é um fato com Kardec. Agora, se a pessoa, esse dirigente, esse dono da casa espírita, não estuda Kardec, precisa rever os seus conceitos. Porque tudo que nós estudamos no Instituto Despertar da Consciência, no programa Despertar da Consciência, é o Espiritismo. Eu só conheço nesta vida o ensino universal dos Espíritos. Mas conheço com o próprio Kardec que ele não começou com Kardec. É uma doutrina eterna que eu posso buscar recuando no tempo, posso avançar no tempo, que eu vou enxergar nesses elementos que fazem parte de uma lei. Porque para Allan Kardec o Espiritismo é uma lei da natureza. Ele está no espaço, ele está no ar, ele está em qualquer frequência da própria natureza. Então, estudar Espiritismo, compreendê-lo e aplicá-lo é visando a iluminação e libertação consciencial. Não começou com ele, nem tampouco acabou Muito com ele. Muito menos terminou. Ler de tudo. Os prós e os contras, não ficar limitado nem a um único sistema, nem a um único autor. E conforme Leon Denis complementa, o Espiritismo é para mentes livres, que busca em todos os segmentos filosóficos, científicos, religiosos, algo que venha acrescentar algo e alargar o pensamento do próprio Allan Kardec. E ele ainda comentou que até as situações contra deveria ter nas bibliotecas para que a pessoa pudesse ter acesso e estudar diante dessa proposta que era contra a própria proposta espírita. Né? Exato. E Kardec não só recomendou a obra de número 32, como montar uma biblioteca racional, onde poderíamos ter os prós e os contras e não ficar limitado nem a um único sistema nem a um único autor. Agora vemos em casas que proíbe Ramatiz, outras proíbe Miramês, outras proíbe Robinson Pinheiro, outras... O Espiritismo não é doutrina de proibição, é doutrina de estudo, de lógica, de bom senso, de raciocínio, onde eu tenho o direito de pensar, de raciocinar, de duvidar, de indagar. Agora, se eu proíbo alguma coisa, eu não estou falando de Espiritismo. Agora, nós temos que estudar em primeiro lugar o alicerce, que nós chamamos de codificação, o que é o Livro dos Espíritos. Agora, para compreender o que foi estudado no Livro dos Espíritos, agora a sequência, a Gênese, para compreender melhor a primeira parte, o Livro dos Médiuns, para compreender melhor a segunda parte, o Evangelho segundo o Espiritismo, para entender mais amplamente a terceira parte, a obra O Céu e o Inferno, a quarta parte. Allan Kardec não parou aí. A Revista Espírita é o maior laboratório para a compreensão e expansão do pensamento do emérito organizador desta pauta de estudo. E, ao mesmo tempo, Leon Denis, Camille Flammarion, Gabriel Delane, Ernesto Bozano, Alexandre Akizakov, Hebe Sajan, Gustave Gelei e tantos outros luminares que deram continuidade e que ombrearam com Kardec e depois seguiram até chegar nos dias atuais com Emmanuel, com André Luiz, com Joana de Angelis, com Marco Prisco, com vários outros luminares como Bezerra de Menezes, como Eurípides Barçanufo e tantos outros como Hamed e Dr. Hans e tantos outros luminares que estão aí trazendo compreensão a cada passo do estudo dessas obras que trouxeram à tona alguns fragmentos para aquele momento.
Porque Kardec chega à conclusão que o Espiritismo não existia por completo em parte alguma, mas existia em todas as partes, em todos os processos filosóficos, científicos e religiosos, que haveria em tudo germes de grandes verdades. E o que ele começou e espera que continuemos é esse estudo, ter esse olhar sem preconceitos e analisar todos os segmentos, porque Leon Denis mostra isso muito de maneira magnífica na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que o Espiritismo é algo que abraça todas as outras crenças filosóficas, científicas e religiosas numa compreensão mais vasta. Cria um ambiente onde não haja cerca nem cerceamentos, não haja preconceitos nem julgamentos, mas sim um estudo que vise o bem do conjunto, conforme na obra O Céu e o Inferno ficou muito bem exarado. E hoje, em parte, no futuro, uma completa fusão. E já existe a proposta dessa fusão no Evangelho segundo o Espiritismo. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. Quer dizer, se vivenciarmos o amor, onde quer que estivermos, teremos a doutrina do Cristo na ação. E voltando no assunto da mediunidade, novamente, nós sabemos que a mediunidade não é só aquela que fazemos nas reuniões mediúnicas, você tocou, a mediunidade interna, a mediunidade no relacionamento com outros seres que compartilham a caminhada. O casal de Rio Preto, me perdoe, esqueci o nome dele, mas ele nos trouxe aqui a informação dessa mediunidade ostensiva, uma palestra, em que o grupo que ele estudava, já tinha uma idade bem madura, formavam-se 20, 30 médiuns de toda a origem ali, de toda a situação, e que hoje ele vê nas casas espíritas um ou outro. Então ele fala que a mediunidade ostensiva em que ele participou estão diminuindo e vai acabar, e que a intuitiva, que o Bazin gosta também de falar e que você traz no livro, seria a mediunidade do futuro. Eu queria que você falasse mais um pouquinho dessa daí. Isso não foi só Kardec. Kardec, além de falar que essa seria a mediunidade, ele falou e chegou. Ele partiu do mecanismo mais primário da mediunidade, como pancadas, como mesas girantes, até a psicografia na mecânica, e depois ao mais alto nível de intuição, conforme consta na obra A Gênese, ele próprio exercitando isto. E os demais continuadores fizeram a mesma coisa, como Leon Denis, Gabriel Delane e vários outros. E hoje vemos em Chico Xavier, na entrevista ao Pinga Fogo, a mediunidade do futuro será a intuição. Ou na obra No Mundo Maior, André Luiz falando coisa semelhante, que a mediunidade mais segura seria a intuição pura, ou vice-versa, né, nessas duas obras que eu citei por último. Emmanuel mostrando que se eu mudar a minha individualidade, eu vou acessar diretamente a fonte sem o auxílio de quaisquer intermediários. Nós estamos nessa era e não ficar na dependência de médiuns, nem de reuniões, nem de qualquer coisa, mas eu preciso estudar, compreender o que eu estudei, aplicar o que eu compreendi, para que eu possa desenvolver a mediunidade intuitiva, que não é senão fruto da minha vivência moral. Agora, não se constrói uma intuição com teorias. Intuição é o resultado da minha mudança moral, da minha vida, do evangelho que eu apliquei na minha própria conduta. Então, eu vou construindo uma ambiência e, ao mesmo tempo, link com outras consciências, para que elas possam inspirar-me, porque mediunidade é 24 horas por dia, e ao mesmo tempo que a minha consciência possa intuir-me. Então, a intuição é que, quando vem algo da minha própria essência, do Deus em mim, do reino de Deus em mim. Inspiração é o que eu recebo de outras consciências quando eu quero fazer algo, não encontro a experiência em mim, e eu busco esse respaldo noutras consciências que almejam igual situação. Aí você tem um plano futuro aí de uma reunião mediúnica, né, que você sempre citou comigo em nossas casas, diante da proposta de mudança dos participantes, seria uma reunião mediúnica e nós manifestaríamos conteúdos nossos e abriríamos espaço para essa mediunidade inspirativa de outros seres que trariam para nós
e complementaria essa intuitiva. Queria que você falasse um pouquinho sobre A isso. mediunidade que nós exercitaríamos no Instituto Despertar da Consciência, caso tenhamos parceiro para adquirirmos os recursos para a compra desse sítio, para fazermos o laboratório, primeira mediunidade, a enxada. Nós vamos pegar na enxada, nós vamos trabalhar a terra, vamos aprender a intermediar recursos e interagir com a terra, conforme André Luiz nos ensina, alterar a estrutura da terra, cultivar a partir do saber plantar, como preparar a terra, agora plantar, depois cultivar, saber o momento da colheita, saber armazenar, saber confeccionar e depois saber alimentar. Tudo isso é mediunidade. Agora, interagindo com a natureza. Após isso, agora vamos aprender a desdobrar a consciência do inconsciente perturbador. Vamos permitir que essas entidades se manifestem através de nós ou de um medianeiro. Ou seja, nós vamos tratar holisticamente o indivíduo encarnado. Porque a proposta de Allan Kardec na obra O Céu e o Inferno era: melhorados os homens, não forneceríamos senão ao mundo espiritual melhores espíritos. Nós queremos que cheguemos ou que possamos encaminhar esses espíritos para o mundo espiritual em melhores condições. Então nós vamos desde algo simples, porque hoje a maior parte das doenças é baseado na frase de Hipócrates, que seu alimento seja seu medicamento. Hoje a maior parte das doenças, porque nós não sabemos nos alimentar. Então, feito isso, sabendo alimentar o corpo físico, o corpo perispiritual, o corpo mental, as emoções, o ser moral, espiritual e tal, agora vamos, como instrumentos que sabem conduzir-se por si mesmos, sabem receber uma inspiração e ao mesmo tempo a intuição, agora vamos nos servir ou vamos nos capacitar e servir de instrumentos àqueles que buscam esse alívio de suas dores a partir desse exercício, porque eles vão chegar, vão colocar a mão na massa. Quem quiser assistência, primeiro vai aprender a arar a terra, vai aprender a plantar, a cultivar, etc., fazer todas as etapas. Se a pessoa passar por isso sem lamentação, sem queixumes, agora ele tem o direito de ver a sua consciência desdobrada, conhecer a si próprio, estudar a anatomia, a fisiologia do espírito e agora ter medianeiros conscientes para servir de instrumentos para manifestar os seus próprios desequilíbrios, para que haja esse alívio e uma orientação adequada dos seus próprios conteúdos inconscientes e às vezes até de conteúdos subconscientes e a abertura para a manifestação do conteúdo superconsciente, tudo isso intencionando pacificar e iluminar os seus conscientes. Então a intenção seria essa, mas é uma obra que custaria muitos recursos e às vezes se a pessoa, tem pessoas que poderia doar 1% do que tem para muitos, e hoje se pode fazer essas doações, descontar no imposto de renda, 1% dependendo da empresa, teríamos o dinheiro suficiente para fazer o nosso trabalho. 1% do que ele paga de imposto de renda. Ele pode doar mais do que 1%, me parece que é 2% de tudo que ele pagaria de imposto de renda para essas instituições. Então, se conseguirmos essas empresas parceiras, porque nós queremos construir um laboratório onde vamos trabalhar e respeitar a vida em todas as suas frequências. Então, que ele tenha como processo de sustentação a energia solar, no sentido de energia elétrica, canalização da água da chuva, da água da torneira, da pia e tal. Então, fazer realmente um protótipo, um laboratório de respeito e interação com a natureza e respeito e interação com os seres humanos que buscaram assistência. Agora, ninguém será um peso para essa instituição. No mínimo, ele tem que levar o suficiente para se manter e deixar algum para que essa instituição possa sobreviver. E não sendo um peso, no sentido, ele vai chegar e encontrar um alojamento de forma X e deixar no mínimo melhor do que encontrou. Do contrário, ele não está aprendendo coisa alguma. Aprender a alimentar a partir do cultivo, do plantio
para ver o trabalho que dá para respeitar o alimento na hora da alimentação. E saber, né, quem combina com quem, a gente pretende fazer uma coisa assim. Se não for nessa vida, como nós somos encarnacionistas ou reencarnacionistas, a gente começa aqui porque o laboratório já existe no plano espiritual. Queremos trazê-lo para cá. Se for possível, nós vamos trazer. Se não for, fica para outra etapa. E pessoas que já se aposentaram e querem morar, vai ter uma colônia. Então você vai ter um apartamento somente, não é mais do que isso. É um apartamento literalmente. Não precisa cozinha, porque a cozinha é comunitária. Você não precisa de lavanderia, porque a lavanderia é comunitária. Então basta um apartamento, né? Bem simples, mas bem confortável, ou confortável o suficiente. Então você vai ter lá o seu chalezinho para passar, a gente pode dizer assim, os últimos dias, né, de sua vida. Você mesmo já se apresentou para tal, eu serei o primeiro. A doutora Mayra também já se apresentou, a Ariaci, né, e a Luísa, lá de Aracaju também. A Thalia, que não abraçou muito a ideia ainda não, mas de repente ela se convence do benefício que terá. Porque vai ser um ambiente como se fosse uma família mais vasta. Mas são apenas ideias que podem ser concretizadas ou não, vai depender das pessoas que podem, e vendo a seriedade do projeto que nós estamos fazendo, colocando no papel tudo que precisa para funcionar, e se encontrarmos esses parceiros e as empresas que ombrear conosco, como aqui no programa a gente divulga os nossos parceiros, vai ter um respaldo de divulgação dos seus produtos vastamente, né, de forma gratuita, porque nós vamos fazer questão de falar aos 4 ventos, né, dessas empresas parceiras, do que elas têm, do que elas fazem, como fazem, etc. Agora, não será qualquer empresa parceira, vai depender de como ela faz, do seu respeito às leis e à natureza. Sim, essas serão nossas parceiras. Então, não traremos para os nossos estúdios ou para o nosso programa pessoas que não têm ideias que convergem para esse respeito à vida, para o respeito às leis. E sem dúvida, eu acredito, né, que pode se realizar, não vai ficar só na utopia. Porque as pessoas que acompanharam você na formação desse estúdio, né, que eu vi desde o começo, e viu a situação que o estúdio chegou e o investimento que tem dentro desse estúdio, né? Então, com certeza, aí você conseguirá, o grupo, né? Não é você, e com certeza alguém, se nós partimos, alguém vai dar continuidade e vai concretizar esse... Com certeza. Aqueles que trabalham hoje no plano físico serão os mentores no plano espiritual, porque darão continuidade, isso não tenho dúvida. Então é isso aí. Mais alguma colocação? Nós estamos já caminhando para... As perguntas já acabaram, né? Eu acredito piamente que esse é o caminho, né? Nessa mediunidade consciente, nesse trabalho interno, né? O livro dos médiuns foi um livro que foi feito não só para uma mediunidade ostensiva dentro de uma casa espírita. Há pessoas ainda que veem o livro dos médiuns diante de uma pergunta que eu fiz numa reunião, num seminário, e essa pessoa falou, não, o livro dos médiuns foi criado por haver as reuniões mediúnicas. Então, ele ainda não alcançou que mediunidade é tudo. Por isso que todo mundo tem algo de mediunidade, porque a mediunidade é nos relacionamentos, nessa mediunidade interna, nos relacionamentos com o que eu como, com o que eu respiro, com o que eu vejo, com o que eu sinto, com o próprio sol. Então, isso tudo é mediunidade. Então, eu seguiria para fechar. Quem assim fala não estudou nem o livro dos médiuns, porque Kardec é muito claro no livro dos médiuns quando ele narra que 2 coisas dariam norte à nossa mediunidade, sem falar de reunião mediúnica: conhecimento de causa e valores morais. Porque ele entendia que onde quer que estivermos, porque ele foi o próprio exemplo disso, onde quer que estivéssemos, não deixaríamos de ser médiuns. E hoje, né, como Joana de Anjos, como eu disse, que a primeira tarefa de um médium seria a sua autoiluminação.
Ela não falou de reunião mediúnica em nenhum momento. Então, quando nós vemos alguns espíritas, não espíritos, dizer espiritismo com espíritos, mas tudo é espírito. Agora, espiritismo sem espíritos não existe. Porque a Casa Espírita, Allan Kardec, Revista Espírita, 1868, primeiro artigo no mês de novembro, numa reunião de estudos, Kardec. Nós já estamos nos assistindo entre si, encarnados e encarnados, assistindo espíritos mais necessitados. Não está tendo reunião mediúnica, mas é espiritismo com espíritos, porque nós estamos assistindo nos estudos desencarnados e, simultaneamente, sendo assistido por seres mais iluminados. E ele não falou de reunião mediúnica. Isso está no próprio Kardec. Agora, quem não estuda Kardec vai ficar no fenômeno, porque quem não estudou pelo menos a obra Viagem Espírita de 1862 já dançou. Porque nesta obra ele chega à conclusão, por enxergar nesses grupos que não tinha mediunidade ostensiva, nem a comunicação direta com os espíritos, o protótipo perfeito para a continuidade de sua obra. E chega à conclusão que a caridade é a sublimação do indivíduo que está encarnado. Quer dizer, a iluminação desse indivíduo. Então ali a gente já percebe o andar da carruagem com o próprio Kardec. Agora, se eu não estudo Kardec, é outra coisa. Se eu quero me apegar a fenômeno, eu estou falando de mediunismo. Eu estou falando de espiritualismo, mas não estou falando do espiritualismo moderno, que é o espiritismo, e não estou falando de mediunidade à luz da doutrina dos espíritos. Porque eu sou médium 24 horas por dia e eu não devo esquecer disso. Agora, ser médium só na casa espírita, manifestando espíritos, que mérito eu tenho? O mérito é de quem está usando o meu equipamento e fazendo a obra. Divaldo sabe disso, Chico sabe disso, e todos os livros que foram psicografados por eles, o mérito é dos espíritos. Agora, toda a obra de transformação que Divaldo fez na vida pessoal dele e Chico fez na dele, esta obra é mérito dos dois. Paulo de Tarso também. Se eu falar a língua dos homens, se eu tiver a fé a ponto de transportar montanhas, se eu dominar todas as ciências e falar até a língua dos anjos e não me faltar amor, e se me faltar transformação no ato, nada adianta. Eu posso doar tudo, cesta básica, sopa, isso ou aquilo. Se isso não me transforma na ação, isso de nada adianta. Então esse é o espiritismo com espíritos em todas as suas ações. Mas o nosso programa chegou ao final. Você quer fazer algum agradecimento aos nossos telespectadores? Bom, eu tenho pessoalmente o contato com os meninos do Alvorada Veículo, né? E são lá, estão sempre atendendo, sempre com o dever cumprido, em busca de outros valores acima daquilo lá. E um deles é esse daí que eu quero agradecer. E agradecer também a Matsumoto Imóveis e o nosso amigo José Benedito do Hotel Del Príncipe. Então, Hotel Del Príncipe em Marabá e em São Luís, a Pousada Colonial. Então, você entra no site hoteldelpríncipe.com.br, você vai ver a ambiência agradável, né, o cuidado, a limpeza, a cozinha, cada detalhe, a preocupação com você. Assim como na Pousada Colonial, pode ser um ambiente mais simples, porque é um prédio lá no centro histórico, prédio tombado, mas um ambiente super agradável, limpinho. Você vai perceber o atendimento dos funcionários e tudo mais. E assim como na Alvorada Veículos, sob a regência do Márcio, do Bruno e do Vanderlei, assessorado por outros elementos, e é uma família que trabalham intencionando respeitar a lei dos homens para receber os benefícios das leis divinas. E na Matsumoto Imóvel é alguém que também está se esforçando ao extremo, na figura da Ana Helena, gerenciando uma equipe para que o seu imóvel tenha o cuidado que necessita se você quiser locar e se você quiser vender o valor justo
e se você quiser comprar, um investimento à altura daquilo que você espera. Então, a esses e a outros parceiros que estão chegando, como nós temos a TV Web Frutal, que é uma parceira, nós transmitimos certos programas, reprisamos aqui e ela faz o mesmo lá, assim como a Rádio Portal da Luz também faz o mesmo e tem um pool de rádio que dá continuidade. Então, a todos esses parceiros, os que já chegaram, os que estão chegando, outro como a TVC em Três Lagoas, que reprisa os nossos programas 2 vezes por semana, no sábado às 9 da manhã, com reprise no domingo, a quem agradecemos profundamente também, e todas as outras emissoras que chegarão aos parceiros que, porventura, chegar ou chegará para esse cenário, nós agradecemos por antecipação. Que Deus nos abençoe a todos e nos faça sempre instrumento de sua paz. Não podemos esquecer o produto do nosso estudo, o livro Despertar da Consciência do Atma, o Anjo, na sua 8ª edição, com 2 encadernações, com o airô, que é esse aramado de cobre, que facilita o manuseio, e ao mesmo tempo nós temos o capa dura com costura reforçada, que você pode movimentá-lo e ele não machuca, né, o próprio livro. Então, para o consumidor final e ao mesmo tempo para os grupos de estudo, no site despertardaconsciência.com.br. Dificuldade no site? Ligue para 11 2455 8138 com Neuza Marques ou 34 3671 2237 com Jussara Rocha e o Fernando Rocha. E ao mesmo tempo, se quiser nos dar a honra de se inscrever em nosso canal no YouTube, em nosso site, ou pode ir direto youtube.com/O Despertar da Consciência. Se inscreva, compartilhe os vídeos, dê lá o seu like, nos ajude na propagação dessa mensagem. E como falamos no programa anterior, você sabe o quão importante a sua inscrição, o curtir os vídeos, o compartilhamento, não só para que nós possamos adquirir os recursos para a manutenção do próprio site, mas para que o YouTube entenda do que você goste e envie para você somente coisas condizentes com aquilo que você escolheu ou necessita. Que Deus nos abençoe a todos, que o Cristo nos ilumine e que a sua paz, a nossa paz, a paz de Deus, a paz do Cristo possa chegar em todos os arraiais do pensamento, do sentimento, da palavra e da atitude, para que todos os seres sejam felizes, sejam saudáveis e estejam em paz. Paz profunda, e te aguardo semana que vem. O Luiz não vai estar aqui, não vamos estar ao vivo, mas porque eu vou estar em São Luís, no Maranhão, vou estar visitando a pousada colonial e depois eu falo para você das experiências em nosso retorno, que vamos estar ao vivo dia 28. Paz profunda e até já.